E agora vamos dar continuidade ao que ocorreu ontem lá em Jope. É o capítulo 10. No capítulo 10 você vai encontrar essa história. Havia em Cesareia, diga, estou aqui. Estou aqui. Agora você faz parte da congregação de Cornélio. Aleluia. Você é membro da célula de Cornélio. Amém. Chegou Pedro aqui para inaugurar a primeira célula dos gentios. Glória. A igreja nasceu nas casas. Amém. Na casa, porque Deus honra a casa. Amém. A casa. Amém. Jesus nasceu numa casa, numa família. Deus é um Deus família. Então, Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como italiano. O que era um centurião? O chefe de 100 soldados. Eu estava há pouco caminhando ali no corredor e pensando, centurião, um prosélito. Que era um prosélito? Um gentio convertido ao judaísmo. Porque isso pode ocorrer. O Antigo Testamento já estava na língua grega. Esse homem não era judeu, era romano. É um comandante. Nós encontramos esse comandante romano aqui, que é alcançado pela fé aqui em Cesareia. Pela fé em Yahvé. Ele se converteu a Yahvé. Ele era um adorador de Yahvé. E ele está aqui jejuando, está orando. Ele está na oração da tarde, às 15 horas. Ah, essas 15 horas. Oh, eu amo essas 15. E amo as 9, às 15, às 9, às 15, às 9. Hora do sacrifício, hora da adoração. Hora muito importante. Hora, esses momentos. Hora em que Jesus dá a sua vida. Hora em que Jesus... Então, queridos, ele está orando. Eu não vou ler todo o texto, todos vocês devem conhecer a história. Mas enquanto ele está orando, ele tem uma visão. A Bíblia não diz qual era o assunto da sua oração. Mas eu acredito que ele podia estar orando assim. Render a ti a adoração. Acho que ele estava dizendo assim, eu quero te conhecer mais, que eu te conheça, Yahvé. Oh, Yahvé, revela-me, revela-te a mim, quero estar mais próximo de ti, eu te amo, quero te conhecer. Com certeza ele estava dominado por uma fome. Ai, o Deus que dá a fome é o Deus que dá de comer. Aleluia. É Ele quem cria em nós esse desejo intenso, essa fome insaciável, essa sede inesgotável. Quero mais, quero mais, quero mais de ti, quero mais de ti, quero mais de ti. É uma experiência sobrenatural. Porque chega o anjo e diz, chama pelo nome. Não é maravilhoso que Deus lhe conhece pelo nome? Não é maravilhoso que no meio de bilhões de nomes, Deus chama você pelo seu? Glória. E ainda diz que o teu nome está escrito na palma da minha mão. Veja o seu nome escrito nas palmas das mãos de Deus. Como Deus é um Deus pessoal. Deus pessoal, o Deus da aliança. Ele é tão pessoal que na aliança havia uma troca de nomes para significar que eu tenho direito ao que o teu nome tem direito e tu tens direito ao que o teu nome tem direito. Quando Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, pegou parte do nome dele, aquela letrinha que a gente tem H, e Deus pôs um sobrenome. Deus de Abraão. Aleluia. Mas como Deus é o Deus das gerações, formaram um segundo sobrenome. Deus de Abraão e de Isaac. E pôs um terceiro sobrenome.
Deus de Abraão. Esse é o sobrenome de Deus, sabia? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o sobrenome, é o Deus da aliança. É o Deus da aliança, de geração em geração, de geração em geração. Aí você pergunta, por que Deus abençoou tanto o povo judeu desse jeito? Porque a aliança é de geração em geração, até 1000 gerações. Aleluia. Deus olha para Abraão e abençoa o judeu de hoje, mesmo o incrédulo. É aquela mão invisível da bênção. Mas muita gente tem uma mão invisível de maldição, não sabe de onde vem, vem lá de trás. Vem lá de trás. Mas, queridos, quando o anjo chega, e é extraordinário aqui, aquilo que eu falei ontem, esse anjo não podia pregar o evangelho, não? Não, porque ele não sabe o que é ser pecador. Ele não sabe o que é ser perdido. Deus, para vir a nós, tornou-se homem. Vestiu a nossa roupa. Jesus tornou-se o nosso irmão, para falar a nossa linguagem. Desde o ventre materno. Experimentar as nossas dores, as nossas rejeições. Mas aqui não é lugar de personalidades restauradas, é outra matéria. Né? É uma tendência de dar uma fugida, né? Mas, queridos, esse Deus da aliança enviou Cristo para todos os povos. E quando aí vem as perguntas, mas o judeu, por que ele rejeitou? Quando você lê Romanos 11, uma vez eu chorei quando diz assim, por vossa causa. Eles foram endurecidos em parte por vossa causa. Por que por vossa causa? Se Israel tivesse abraçado Jesus naquele tempo, nós estaríamos perdidos. Porque eles não iam pregar o evangelho. Eles iam ficar com Jesus para eles. E agora o que Deus faz, meu Pai do céu, em Jope e aqui? Algo espetacular. Agora não pense que todo dia Deus se revela a você desse jeito, porque há muita gente que lê um versículo da Bíblia e pensa que essa é a forma de todo dia Deus está agindo. E porque ele não age assim, você acha que ele não está falando com você. E ele está falando o tempo todo e você não percebe. Deus faz um negócio assim fora do normal, quando ele precisa dar um tranco fora do normal, para a gente entender o que ele está falando. Né? Agora chega aqui, fala. Vocês imaginam o que o anjo diz? Manda chamar um homem, dá o nome, dá o sobrenome e dá o endereço onde ele está hospedado. Não espere que todo dia Deus vai fazer isso com você, não. Tá? Você já está crescidinho. O Espírito nos fala, nos guia. E vai a Pedro e dá também outra espetacular revelação. A do lençol. E depois disso, estão aí. E ainda diz, ei, vai sem fazer pergunta. Não questiona. Gente, Pedro ir à casa de um gentil precisava de uma revelação daquele tamanho, de uma revelação de um anjo que dá endereço, que dá nome do hospedeiro, que dá nome da cidade, porque não tem como você questionar. Deus nos usa no limite dos nossos preconceitos. Deus teve que fazer aquilo com Pedro para mover Pedro a ir pregar aos gentios. Aquela vez. E você pensa que ele continuou? Não. Muitas vezes as nossas bitolas limitam o nosso ministério. Deus vai nos usar no limite. Para que a visão se expandisse, ele teve que levantar um homem que nasceu entre os gentios, Paulo, que falava o grego, a língua universal, que podia conviver com os gentios, que não tinha barreiras, poderia entender. É tanto que quando Pedro vai a Jope, ele chama
6 irmãos. A Bíblia diz que por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra. O que é que Pedro imaginou? O pau vai quebrar em Jerusalém. Quando souberem que eu fui à casa de um gentil, é melhor eu me prevenir e levar testemunhas comigo, de que eu não estou indo porque quero. É um negócio de uma revelação tão grande que eu não tenho como não ir. E ele estava certo. Quando chegou a Jerusalém, o negócio foi forte. E ele falou, olha aqui esses irmãos, levou lá os irmãos, olha o que aconteceu. Mas, de qualquer maneira, Deus obrigou Pedro a chegar aqui, na casa do gentio, mediante essas revelações extraordinárias. Aleluia! E o que é que acontece aqui, queridos? Ele vem e entra ainda banca. Você sabe que não é lícito a um judeu? Camarada, você tem que chegar ainda. Fique humilde, rapaz, não chegue aí. Você sabe, mas Deus disse que eu não devo considerar comum. Então, por que vocês me chamaram? Há uma palavra de Cornélio. Todos aqui estamos prontos para ouvir tudo quanto da parte de Deus te sempre tem sido dado ou dito. E o que fez Cornélio, queridos? Olha que tipo de homem que tem fome de Deus. Você terá de Deus tudo conforme a sua fome. A sua fome de Deus é o nível do que você vai receber dele. Nós só teremos tudo de Deus quando Deus tiver tudo de nós. Somos nós que limitamos o que podemos ter dele. Está nas nossas mãos. Deus está com os braços escancarados para nos levar a níveis cada vez mais elevados e mais profundos. Ele, quando recebe essa revelação, ele chama todo mundo, tudo que é amigo, tudo que é parente, tudo, vem para cá, vem para cá. E é admirável como Deus marca um lugar aqui nesta cidade de Cesareia, no coração do Império Romano, nesta área conquistada por causa da rebelião. O povo é apenas uma província, a província da Judéia. Não tem governo. Mas aqui Deus escolhe este lugar para abrir a porta. Porque aqui representava o que? Roma, o império dominante. O que queria dizer é para o mundo inteiro. Deus amou o mundo, o mundo, o mundo. Nele os gentios esperarão. As ilhas do mar o aguardam, a esperança das nações. As nações, as nações. Aleluia. E mesmo que eles não entendessem a mensagem em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, Deus mesmo abre caminhos, trazendo o sobrenatural. E amados, aqui, quando Pedro começa a pregar e a anunciar a Jesus Cristo, o que vocês acham que estava acontecendo dentro do coraçãozinho de Cornélio? Pedro dizia e ele dizia amém. Eu creio. Jesus, eu creio. Eu creio. Cada palavrinha que Pedro dizia, ele estava, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Ai, amém, amém. É tanto que na hora que ele fala, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Pumba, o Espírito cai. Aleluia! Creio no Espírito Santo. Nunca ouviu falar, mas falou Espírito Santo, ungiu a Jesus, unge a mim. O sermão de Pedro é interrompido. Aleluia! Glória! O Espírito desce. Pedro tem que parar. Uau! Estão falando em línguas? Estão orando em línguas. Uau! Olha para os 6 de Jope. Vocês estão vendo? Misericórdia, o que é que aconteceu aqui? Nem foram batizados, nem nada. O Espírito Santo desceu sobre eles, do jeito que foi sobre nós. Uau! Que é isso? Estourou com a minha teologia. Sim,
Quebra a tua regra na tua cara, tá bom, Pedro? Porque qual foi a regra, Pedro? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado e receberei o Espírito Santo. Aqui, eu nem sei se o povo creu, eu não fiz nenhum apelo. Mas o admirável, quando Pedro se volta para eles e diz: podemos recusar a água do batismo, a estes que, como nós. E quando eu falo sobre o batismo no Espírito Santo, eu mostro como existia um padrão de orar em línguas, porque, primeiro, Pedro representava a geração dos 120. Esses de Jope é outra geração. Cesareia é outra geração. Agora, como o Espírito desceu sobre os 120, no templo, não no cenáculo, todo mundo chega aqui e vai lá para o cenáculo celebrar a descida do Espírito Santo. Os guias de ensino sabem que é tradição, e os pastores receberam a tradição e leem a Bíblia, e não leem a Bíblia. Alguns de vocês já estão perguntando: o que, apóstolo? Eu vou ler a Bíblia depois para vocês. Lá. Por isso, a gente vai ao cenáculo, para quê? Não foi lá que o Espírito Santo desceu? A gente vai se sentar nas escadarias do templo original, que estão lá. Ali o Espírito Santo desceu. Entendeu? Abraço. Amém. Aleluia. É a tradição que nos cega. A mesma experiência. É para você, é para mim. E aqui, glória a Deus. Que aqui é o lugar onde você diz: Deus quebra todos os meus preconceitos. Amém. Tira as bitolas da tradição. A gente não sabe que está bitolado, só quando chega uma revelação. Nós somos sinceros na nossa ignorância. Mas, glória a Deus, nossa teologia pode estar errada. Se o coração estiver certo, vamos receber revelação. Então, queridos, aqui abra-se, porque o Evangelho é para todos. Mas vejam, é muito importante nos deixarmos transformar na renovação da nossa mente, para examinar as Escrituras na dependência do Espírito Santo. E sermos independentes no exame das Escrituras como os bereanos. Examinar as Escrituras, porque Deus está levando a noiva do Cordeiro a ir sendo conformada com sua imagem e absorver mais e mais. E se você ignorar todo o ensino das festas sobre Israel, porque o destino da igreja e de Israel é o mesmo destino, se cruzam. No começo você vai ver o quê? Os gentios se apartando das suas raízes e os judeus sendo dispersos. Mas Deus mostrou isso há anos atrás, quando mostra que no retorno físico do povo à terra, o Espírito Santo estaria trazendo a noiva também de volta às raízes. Amém. Glória. Quando eu dei uma série na televisão, Jerusalém, Roma, Jerusalém, levei pedra de todo mundo, de todo lado. Só que nenhuma pedra entra em mim. Bate tudo na redoma que me protege e volta. Não, aqui não entra. Porque não me magoa, não me machuca, não me fere, não. E não me defendo. Agora, quanta gente que me jogou pedra, quando eu olho lá nos coisas, Shabbat Shalom. Eu disse, olha lá, Shabbat Shalom, olha lá, celebração. Pois é, meu filho, e aí, converteu-se? Porque é o Espírito Santo, queridos. É o Espírito Santo que está trazendo de volta. Temos que... Porque como é que vamos... Alguém pergunta, por que ele não se converteu? Culpado dos cristãos. Vocês viram ontem lá? Aquela imagem lá? Sinagoga é o povo fechado. Inquisição. Aí você ensina uma criança a história de Israel, na cabeça dele, quem são os cristãos? Nossos inimigos. Os que nos matam. Os que nos rejeitam. Eu li um livro há anos, Traído. Era de um judeu,
que um filho se converteu numa reunião messiânica. E ele se sentiu traído. Uau! Na cabeça dele, o Novo Testamento era um livro de incitação antissemita. Esse é o conceito, por causa da história. E hoje, a teologia da igreja reformada desse antissemitismo, vocês vão entender se eu conseguir dar aula sobre o assunto, né? Aí o filho desafia a ler o Novo Testamento. Quando ele começa a ler o Testamento, cai do cavalo. Uau! Afinal, e o Espírito vai abrindo o entendimento, e ele vai num passeio, alguém convida para uma reunião messiânica. E lá ele abraça Jesus. Glória a Deus. E volta para casa caladinho. Aleluia. E não sabe que na mesma noite a esposa teve um encontro com Jesus. Eita, aleluia. Porque sem dizer nada para ele, foi ler o Novo Testamento também. Glória a Deus. Mas ela se encontrou com Jesus lendo o Novo Testamento, não falou nada. Até que um dia disse, eu também já sou. Olha. Toda a família. Glória. Por que tudo isso acontecendo hoje? Porque faz parte de um mover do Espírito, querido. De abrir os olhos. Há mais gente, há mais judeus hoje crendo em Jesus do que qualquer tempo da história. E nós temos que orar. E estamos aqui para gerar tudo isso. Então, vamos levar de Cesareia essas duas coisas. Nós estamos aqui como parte de um reino inabalável. Deus abalará todas as coisas, todos os impérios, todos os governos, todos os supremos tribunais. Amém. Mas o reino que está dentro de nós, ninguém pode roubar. Amém. E a primeira coisa, porque o abalo vem indivíduo, eu não estou falando também só de reino físico, aqui o nosso. Se ele reina em mim, as tempestades da vida, as provas não me abalarão. Amém. Permanecerei de pé. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te afogarás. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão direita e te ajudo. Ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos, sob as minhas vistas te darei conselho. Portanto, à medida que chegas à minha presença, que buscas a minha face, eu te instruirei no caminho em que deves andar. Andarás por caminho seguro. Eu tenho guardado os teus pés para que não sejam presos e tenho dado ordens aos meus anjos para que te guardem em todos os caminhos e não tropeces na pedra do desespero, da opressão, da depressão, da tradição, mas permaneças firme na rocha que não se abala, permanece para sempre. Esta rocha, Yehoshua HaMashiach, nosso bendito Redentor. Eu tenho convidado você para subir a Israel no próximo ano conosco. valnicemilhomens.com.br/Israel. Viagem para Israel 2024. Será um programa, quem foi o ano passado, diferente. Porque cada vez que você vai é um renovo. E nós realmente preparamos um roteiro diferente. Estaremos ministrando em cada lugar. Então tem um pacote só Israel. Tem um pacote Israel mais as 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje ficam na Turquia, mas entre lá no site valnicemilhomens.com.br/Israel e vá rápido, porque quanto mais rápido, melhor, até porque você tem mais tempo para ir pagando as parcelas mais vagarosamente. Será uma honra podermos estar em Israel nesse nosso congresso de ensino de lugar em lugar.